Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui, videozinho do Aizen. Fiz uma introdução aqui, morri no meio do caminho, não sei porquê. Enfim, vamos lá. A Kaguya estragou Naruto, uma defesa a personagem. No caso, mais um vídeo defendendo. No caso, teve um vídeo não defendendo a Kaguya, né? Mas teve um vídeo do Ari defendendo a tal hipocrisia de Naruto, que não é hipocrisia, né? É só que, bom, enfim. Tá na descrição aí. Deixar no card aí pra vocês darem uma olhada. O vídeo que eu vi do Ari, que eu falei, né? Comentei sobre isso, né? Enfim, sem muitas enrolações, só pedindo pra você se inscrever, deixar o like aí pra dar aquela fortalecida e me ajudar aqui no YouTube. E sem muita enrolação, vamos lá, né? 3, 2, 1, play. O vídeo de hoje é até um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que Bastante. pretende explicar porque eu não gosto da Kaguya, também é uma defesa à personagem. Cara, tem 12 minutos. Eu quero ver qual vai ser a argumentação braba. Vambora. Muitas vezes eu vejo as pessoas cagando na cabeça dela como se Kaguya não fosse nada, não significasse nada, não acrescentasse nada, e caindo em narrativas, geralmente propagadas sem nenhuma evidência, do tipo, o Kishimoto só criou a Kaguya porque ele não sabia matar o Madara. Mas foi isso mesmo. Cara, no final foi isso mesmo, cara. Cara, a impressão final foi essa. Tipo, mas teve desenvolvimento. Não teve desenvolvimento pra Kaguya. Mal falou dela, tipo, sei lá, no final, na guerra, cara. Tá ligado? Cara, é aquele negócio, tipo assim, tem alguma. Não vou simplesmente jogar óleo fervendo na Kaguya, entendeu? Porque tem outras obras que fizeram coisas similares de, tipo, jogar um negócio no meio de um arco e desenvolver ali mesmo e fé, tá ligado? Em vez de, tipo, ter um processo gradativo pra desenvolver aquilo. Tem várias obras que fizeram isso e fizeram bem. Por exemplo disso é o Gear 5, pô. O Nika, Deus do Sol, cara. Que, tipo, mesmo a galera estranhando muito e ainda tem um pouco de estranheza, é mais entendível aquilo porque já foi construído, sei lá, tipo, uma base, não do Nick em si, mas em relação a Joy Boy, entre outras coisas, que meio que deu pra digerir aquilo melhor. E ficou, vamos dizer assim, não ficou igual a Kaguya. Mas tem como fazer isso e funcionar, só que é bem complicado, mano. Ainda mais, tipo, num arco final é muito complicado, como o de Naruto. De One Piece não foi arco final, mas poderia ter zoado muito, né? Poderia ter zoado muito a história. Mas é disso que eu tô querendo dizer, que é muito complicado de conseguir fazer isso funcionar. Mas, né, vamos seguir aqui. Como se o personagem Madara fosse uma entidade separada do roteiro da obra que precisa ser combatida pelo autor, né? Tipo, a história de Naruto já está escrita no universo Hum. e o Kishimoto está tentando lidar com ela. Vamos ser um pouco mais honestos, não tem nenhuma fonte para isso. Se você pensa, Cara, a gente não tem fonte, mas é a impressão que todo leitor, ou no caso, o telespectador que assistiu o anime tem, né? Que ele perdeu um pouco a mão nos poderes do Madara e, tipo, meteu o louco, meteu um Zetsu lá, Zetsu preto lá, que falou que era filho da Kaguya, caramba 4, sendo que ele foi inventado pelo. Enfim, vamos seguir. pensa que a Kaguya é uma personagem nula em ideia e execução, e o autor da obra não sabia matar um personagem por algum motivo, e aí a saída dele foi simplesmente colocar uma personagem que era tão forte quanto, ok. O que eu pretendo levantar aqui é que Kaguya não A Kaguya, sim, ela tinha, vamos dizer assim, ela era mais forte que o Madara. Vamos botar assim, ela era equiparável mais forte que o Madara, sim, com certeza. Mas ela tinha certas falhas, umas coisas que o Madara não estava tendo. Ela era também um pouco mais emocional que o Madara também. E sem contar aquela loucura lá da bolha, aquela bola que ela fez lá doidona da pra se proteger, não entendi, não lembro muito bem porque foi muito tempo que eu assisti Naruto, então posso estar falando de barriga cheia. Então, várias ideias muito loucas que o Kishimoto inventou lá pra meio que ao mesmo tempo não parecer tão fácil, mas foi mais fácil do que enfrentar o Madara. é uma personagem No caso, construída no sei lá, né? vácuo. Ela ainda segue uma série de características que estão presentes na criação de muitos outros vilões de Naruto. Eu comento sobre isso em um vídeo do ano passado sobre Madara, e o que eu queria fazer aqui é expandir aquela ideia para um vídeo próprio. Hum. Eu tô considerando apenas a Kaguya do mangá. Se eu não me engano, existem alguns fillers no anime que Então o vídeo vai ser um pouco complicado pra mim, porque eu assisti o anime, né? Eu não li o mangá, mas vamos ver se vai destoar muito, se vai destoar muito. detalham mais da história dela, mas No, a grosso modo é Naruto, não vai mudar muita coisa, mas eu acho que, tipo assim, certos pontos provavelmente vai ter alguma, sei lá, uma narrativa diferente, talvez, não sei.
um ponto diferente, um diálogo diferente, não sei. Eles simplesmente não estão presentes dentro do material original. Então, vamos lá. Naruto tem essa ideia que muita gente odeia do vilão humano. Madara funciona como um grande vilão na obra porque ele é uma contradição ambulante para essa ideia. Ele faz tantas abstrações de quem ele mesmo é, que em certo momento se refere a ele mesmo como Madara, em terceira pessoa. Ele é um Uchiha, mas ele tem células Senju, mas ele é o sábio dos 6 caminhos, mas ele é a reencarnação de Indra. Ele é um vilão impressionante por várias razões, uma delas sendo justamente como Kishimoto consegue equilibrar o personagem Deus, no sentido de um personagem que possui muito poder, um propósito maior, entre aspas, dentro do mundo, com um personagem profundamente humano, ressentido, com mágoas. Nem quando Madara perde, ele admite que está errado, apenas admite que o seu plano falhou. Orgulho. Ele é um humano, mas falha justamente em reconhecer isso, em ceder à sua humanidade. E por isso ele morre, por sua própria ambição de ser mais do que ele realmente poderia ser. Zetsu matar Madara não me incomoda. A ideia de ser atingido nas costas é apresentada na obra várias vezes. Pô, mas isso me incomoda muito. Cara, incomoda porque eu entendo a narrativa, eu entendo a lógica que ele tá montando, e sim, botando desse jeito fica até mais interessante, mas, cara, como a história foi chegando de pouquinho em pouquinho pra esse momento, cara, não foi uma boa ideia, não foi introduzida essa ideia, tipo, de uma maneira que seja, tipo, legal, assim. Olhando, tipo assim, quando a gente olha depois de um tempo, começa a analisar outras coisas, a gente consegue ver alguns pontos que chegam a ser interessantes. Com certeza. Da maneira que ele elaborou aqui, sim, com certeza, fica até um pouco mais interessante. Mas não muda o fato que, da maneira que aconteceu, foi meio meh, tá ligado? Não muda o fato, cara, fica muito meh. Porque o Madara, entre aspas, estava no auge. Na verdade, ele estava no auge, né? Ele é basicamente no auge. Ele tinha concluído o seu plano, entendeu? Agora era todo mundo enfrentar o Madara pra conseguir, tipo, libertar todo mundo, né? Tipo, todo mundo... Pô, vamos dizer, o time 7 enfrentar o Madara pra conseguir libertar todo mundo do Jutsu. A ideia era essa. E ele tava basicamente no auge. Aí ele tomou uma costinha assim, entendeu? Tipo, meio que aleatório, entendeu? Ah, mas pra aparecer outro personagem que não mudaria... Não mudaria nada, vamos botar assim. Não mudou nada a Kaguya aparecer. Parece que ela, literalmente ela só apareceu pra parar o Madara. Só, literalmente pareceu isso, entendeu? Eu posso estar usando literal da maneira errada, mas a palavra literal, enfim. Vezes, e é o grande temor do personagem. Ele não faz xixi se alguém estiver atrás dele. Ele foi derrotado pelo Hashirama com um golpe nas costas, e o seu Susanoo é o Sim. único na série que possui duas faces que vigiam uma às costas da outra. Eu iria além e diria que um ponto fundamental do personagem Madara é justamente como ele morre, e da forma como foi construído ao longo da obra, por quem ele morre. Se Madara é de fato o vilão final da obra, sua percepção de que ele é especial se Era comprova pra de ser, certo né? modo. O último desafio, o imbatível. Se o ponto da obra é justamente mostrar o quão humano Madara é, apesar de tentar se desvincular disso o tempo inteiro, eu já comentei disso no vídeo sobre Madara, mas eu poderia acrescentar uma outra informação. O quão deslocado da situação ele está quando é revivido na guerra. Do quanto os planos dele ficaram fora do controle depois que o Nagato dá a sua vida pela Vila da Folha. Ao ponto de que Obito controla Madara em certo ponto porque o plano de Madara envolve ele estar vivo. E o único que pode fazer isso nesse ponto da história é Obito. Logo, se o ponto é quebrado, Madara como o boss final é um final ruim pro personagem. Kaguya então aparece... Depende porque... Depende porque, cara, meio que foi trabalhado desde, vamos botar assim, não desde o início, mas foi trabalhado isso, vamos botar assim, boa parte do Shippuden, e quem manipulava as coisas por debaixo dos panos era o Madara, entendeu? O Madara fez a cabeça do Obito pra ele se tornar o que ele se tornou também, entendeu? Então, depende muito, depende muito. Porque o Madara ser vilão final ficou, tipo assim, se tivesse a luta do Madara contra o time 7 e o time 7 tivesse ganhado, Escrava 4, coisa, não tem como saber, né? Não tem como saber porque não aconteceu. Entendeu? Eu acho que seria um desfecho melhor do que o que aconteceu com a Kaguya. Eu acho. Vamos seguir. como uma Eu acho. evolução de Madara. Eu falo isso Porque a construção para o Madara ser vilão final foi mais bem elaborada do que a Kaguya. Porque, sei lá, foi toda a construção para um vilão. Aí depois mostra que ele tomou de coxinha. Aí depois aparece outro vilão, entendeu? Que não foi introduzido há tanto tempo assim, mas beleza, e segue vida e
Que nem a própria reencarnação de Ashura e de Indra, entendeu? Que foi metido do nada. Até isso não faz diferença, sabe? Não entendo por que tem. Só foi um power-up do nada. Só isso que pareceu. Em outros vídeos, É uma mas coisa os pra vilões de Kaguya. Naruto são um acúmulo do que os vilões passados carregavam. Porque as grandes lutas em Naruto também são ideológicas. Há modos de ver o mundo entrando em conflito um com o outro. E há sempre algo que Naruto aprende quando termina uma luta importante. Madara vive sozinho, mas precisa profundamente dos outros para os seus planos funcionarem. O que seria do plano de Madara sem Obito, por exemplo? O que seria do poder de Madara se ele constantemente não absorvesse o poder alheio, como o do Jubi ou de Hashirama? Se ele está mais do que afundado nessa contradição humana por culpar o chakra pelo ciclo de ódio, ao mesmo tempo que busca constantemente se aprimorar em questão de poder através dele, então a vilã final da obra é justamente uma pessoa que não precisa evitar contradição nenhuma. Ela não precisa do poder de Hashirama. Nossa, que... Cara, que jogada malandra, hein, Aizen? Entendi, tá. Até que faz certo sentido, mas mesmo assim, não, a Kaguya existia um problema. Eu entendo a narrativa que ele monta, mas mesmo assim ainda continua, fica esquisito, cara. Porque ela não existia. Esse é o problema. Poder de Naruto, o poder do Sasuke, do Obito, do Minato. Ela não precisa de ninguém. Kaguya é. Ela é uma deusa que sente, que tem E apanhou pra 3 adolescentes. Não. vontades. Zetsu Negro é a vontade de Kaguya em um nível físico. Portanto, para E um reviver, adulto. ela só precisa dela mesma. A virada de Zetsu rompe completamente com a ideia do destino em Naruto. Esse talvez seja o ponto mais interessante dela. Não há destino levando essas encarnações para o campo de batalha. Hashirama e Madara, Indra e Ashura, Naruto e Sasuke. Tudo era falso. Há de fato uma mão que guia esses eventos. A ideia do destino já é falha, na minha opinião, desde Naruto e Neji. Aqui ela só é enterrada de vez. Exatamente, pô. Por isso que é bagunçado. Kaguya então oferece uma solução para a questão de Madara. Ela traria a paz pela força. O chakra estaria em Kaguya e apenas nela. Os humanos virariam apenas ferramentas. Naruto luta contra ela porque acredita na vida do mundo shinobi. Nada disso pertence a Kaguya. Mas isso é meio que justificar a existência da Kaguya. O problema da Kaguya é ela existir, entendeu? Tipo, eu entendo muito o que o Aizen tá fazendo. Só que o problema não é a justificativa pra Kaguya tá ali. Não, o problema, não, desculpa, deixa eu reescrever o que eu falei aqui, deixa eu mudar o que eu disse. O problema não é o significado por trás da Kaguya estar ali. O problema foi a Kaguya existir, cara. Esse é o problema, porque não teve basicamente nenhuma construção para ela existir. E ela apareceu e não teve impacto nenhum na mudança da história, porque a grosso modo, se eles derrotassem o Madara, se eles derrotassem o Madara, tá ligado? Ia dar no mesmo. Aí o Naruto e o Sasuke iam cair na porrada, os dois iam perder a mãozinha e a vida ia seguir, entendeu? O problema é esse. O problema é esse, cara. Entendeu? Introduziram um vilão num momento nada a ver, sendo que o vilão já estava estabelecido. É esse o problema. Eu entendo a lógica que o Aizen tá montando. Tem certos pontos que faz sentido e são até interessantes de se repensar, mas, cara, ainda fica feio, O mundo se atualizou, histórias foram criadas, jutsus novos foram inventados e compartilhados, pro bem ou pro mal. Por isso o jutsu que funciona em Kaguya em um primeiro momento é justamente o Arin Reverso, que é um jutsu que o Naruto criou no começo da série. Ele acredita profundamente na capacidade humana de evoluir, se modificar, de cooperar, de aceitar. Cada ninja carrega uma história consigo, e nada disso poderia pertencer a ninguém, além da própria pessoa. Eu vejo a questão de quebrar o ciclo do ódio justamente como essa ideia, de não aceitar as condições dos que vieram antes, criar sua própria história. Os ninjas como ferramenta são um grande tema de Naruto, discutido desde o primeiro arco. Mas aí que tá, por que não fizestes isso com o Madara? Por que tem que ser com a Kaguya? Entendeu? Por que teria que ser com a Kaguya? Por que não com o Madara? Por que não cessar o círculo de ódio mostrando pro Madara que ele estava errado? Entendeu? Por que teve que ser com a Kaguya? É isso. Entendeu? Dá pra terminar com o Madara. Óbvio, só deixando claro aqui. Eu não tô aqui pra ficar contrariando o Aizen e coisa e tal. Tem certos pontos que eu concordo ali e tem outros pontos que eu não concordo. Mas
meio que entra muito no que eu tô falando, entendeu? Tipo, as coisas que podem ser aplicadas a Kaguya também podem ser aplicadas ao Madara. E que já entrei em mais detalhes no vídeo sobre os Assim como Zabuza. também não podem. A obra não defende essa ideia. Ela mostra consistentemente como os homens que se transformam em ferramentas para alcançar um ideal acabam perdendo muito mais do que ganhando. Eles sacrificam tudo: seus pais, seus amigos, seu corpo. Aceitar o plano de Kaguya é desconsiderar a história de todos que se foram, de todos que escolheram se sacrificar de maneira livre, por algo, como Haku fez por Zabuza. Não porque um contrato obrigava Haku a fazer isso, mas por sua própria vontade. Nesse sentido, ok, Kaguya é uma personagem com uma boa ideia, mas para mim falha em execução porque esse é um tema da série como um todo, que é apenas mais uma vez trazido na luta final. Não é um tema que apenas se desenrola na luta dela. Então, além de carregar a ideia do vilão passado, faltou em Kaguya as características de outros vilões da obra. Personalidade própria, porque ela não teve tempo, porque ela não foi apresentada como uma personagem, o tempo de tela, sei lá, mano, ela não teve nada direito. Ela basicamente foi um personagem que teve citações e do nada apareceu como vilão final, entendeu? Esse é um problema, isso é um problema. conflitos próprios. Ela chora ao ver Naruto e Sasuke. O Zetsu fala sobre como deve ser triste uma mãe ser selada por seus próprios filhos. Mas por que eu tô lendo uma página falando sobre isso, quando eu poderia realmente ler uma página em que Kaguya luta com Hagoromo e Hamura? Uma página que fala sobre como ela se sente sobre isso, o que ela pensava sobre isso. Por que a personagem é descrita por outro quando ela está ali? O conflito Porque ela não tem tempo de ter. Porque a gente não conhece ela, esse é o problema, né? É um vilão que a gente não conhece. Tem que ter um diálogo ali, algum outro personagem por fora pra explicar as coisas pra gente, porque a gente não sabe, pô. Só meteram do nada. Madara e Hashirama traça paralelos de todos os tipos com o conflito Naruto e Sasuke, inclusive paralelos visuais, os dois lutando no Vale do Fim, e como eles se pareciam com os homens que ali lutaram um dia, isso é compartilhado por Kakashi diretamente. Há uma construção pro vilão, um personagem que finge ser ele, personagens que comentam sobre sua pessoa, até que ele finalmente é mostrado na guerra e a sua história começa a ser melhor encaixada nos temas da série e como isso entra em conflito com Naruto e Sasuke. Note a diferença disso para uma personagem que é citada na parte 1 como ancestral de um clã, para sua história ser inicialmente colocada quando o mangá está 90% concluído. Eu não tenho má vontade com a Kaguya, eu só não vejo nenhum motivo para realmente me importar com ela. Caraca, era a defesa da Kaguya, né? O vídeo. Mesmo nos momentos em que há algo, não é Kaguya se manifestando, ela permanece basicamente calada durante sua aparição, tirando observações esporádicas sobre a luta que ela engajou. O Zetsu sempre foi um personagem misterioso dentro da obra. Ele aparece após a luta entre Naruto e Sasuke na parte 1, e nunca é explicado o que ele queria ali. Ele nunca luta, ele está sempre observando, analisando, expondo algumas informações para o público. Ok, ele ter um papel misterioso na obra para mim não é tirado do nada. Você talvez... Mas o papel misterioso dele meio que... Vamos botar também nessas aspas também. O papel misterioso dele já é apresentado. Ele, no caso, ele foi apresentado como uma das criações do Madara. Assim como o Zetsu negro também, preto. Sei lá, não sei como é que as pessoas chamam, então. Sei lá, posso estar ofendendo alguém por causa disso. Não sei. Hoje em dia tá assim. Foram criações do Madara. E no caso eles foram utilizados pra esse momento, que seria a Quarta Guerra Ninja, né? Que é ele tacar o terror todo mundo, usar o jutsu lá, o Tsukuyomi infinito, né? E deu certo. Ele conseguiu o que ele queria. Só que, né, ainda tinha os utensílios aí, o pincílio, né? Basicamente o grupo remanescente, assim, pra enfrentar ele. Que seria a batalha final. Só que do nada meteram a Kaguya. Pô, é isso, cara. Não precisava ter uma segunda origem pro Zetsu. Não precisava ter outra origem pro Zetsu. Ah, ele era tipo só uma criação do Madara. Pronto. Pronto. A origem do Zetsu negro seria a vontade de Madara. Aí o Kishimoto faz um retcon pra alterar essa história e colocar ele como a vontade de Kaguya. Exatamente. Pode ser, mas um retcon por si só não é inerentemente uma coisa ruim. É um não é, mas não ficou bom. Esse é o problema. Artifício usado para reconfigurar um evento. A questão é justamente quais as implicações que a história tem desse evento em específico sendo reconfigurado. Exatamente. Eu posso citar, por exemplo, retcons que funcionam na trama, como Virgil estar vivo em Devil May Cry 3 ou Darth Vader ser o pai do Luke.
Naruto mostra de maneira bastante consistente ao longo da obra que você não deve confiar cegamente uma informação que um personagem passa para o outro. Como já comentado nesse vídeo e em outros, Madara é uma incógnita em Naruto porque as informações que vamos colhendo de sua pessoa são misturadas com a percepção que o contador do relato tem dele. Na luta entre Sasuke e Deidara, muita gente leva ao pé da letra quando o Deidara fala que o Sasuke não tem chakra nem para manter o Sharingan. Ora, em qual momento da obra é demonstrado que Deidara tem a habilidade de leitura de chakra? Ele consegue determinar quanto chakra uma pessoa tem. Ele fez uma suposição, porque Sasuke parecia cansado e havia desativado os olhos. Madara, por exemplo, achava que quem havia derrotado Kaguya era Hagoromo, e não Hagoromo e Hamura. Porém, contudo, todavia, entre Zetsu Negro ser um personagem misterioso com intenções não reveladas e Kaguya ser uma personagem existente desde o clássico, e isso levar para Zetsu Negro microgerenciou basicamente todos os grandes Exatamente, esse é o problema. eventos do universo Naruto, e Kaguya é a grande vilã final da história, é um salto gigantesco. Exatamente, é uma mudança muito brusca. Em pouco tempo de tela, não teve nada apresentado assim desde do até não precisa ser desde o começo, mas tem que ter um desenvolvimento, sei lá, até certa parte ou citações, ou outras coisas, mas não teve nada. É esse o problema. O máximo do máximo que a gente pode falar, tipo, de alguma coisa foi o Hagoromo, que teve alguma citação no Shippuden, mas no máximo só ele. O resto, tipo, sei lá, a Shuri Indra, tá ligado? Não viu do nada também, viu do nada. Um salto que não funciona, principalmente pro Zetsu. Você já deixou claro que ele é um personagem misterioso. Se a reviravolta dele é tão absurdamente gigantesca, por que não ir espalhando situações cada vez maiores, onde o plano dele começa a se desenvolver? Se desde o começo tivéssemos suspeita de que ele almeja algo grande e que isso tenha de certa forma algo a ver com uma pessoa do passado, então toda a trama envolvendo a Kaguya seria muito melhor. Algo que eu imagino seria sutilmente... Sim. Se a Kaguya tivesse, sei lá, certos pontos apresentados até metade da obra do Shippuden, sei lá, citações também, outros momentos, outras coisas, teria menos peso negativo a aparição dela na parte final, porque a gente meio que a gente já teria noção da existência dela. O problema é que ela só existiu do nada. Ah, citou na guerra, porra. E não foi bem trabalhado também. Se rebelando contra Madara ao longo da guerra. Como a informação que tínhamos era que Zetsu Negro era a vontade de Madara, poderíamos criar a ideia de que lados do personagem estão conflitando. Um lado humano de Madara e um lado Deus. Apenas pra gente descobrir que esse conflito não era entre lados de Madara, mas sim porque o Zetsu na verdade nunca esteve interessado no Tira. Você poderia brincar mais com a percepção do público sobre o personagem, e assim a reviravolta fica até mais impactante. Os grandes vilões de Naruto são sempre construídos aos poucos como grandes vilões. Eles não... Cara, assim, ele poderia ter montado dessa maneira em relação ao Zetsu preto, negro. É complicado. Ai, ai. Ter montado essa lógica em relação a ele, tipo, tendo citações da Kaguya, mostrando outras coisas, não sei o que, não sei o que lá, tipo, tendo esse desenvolvimento, meio que um pouco de desenvolvimento baixo dos panos. Aí chega num momento lá da abraçada final, ele simplesmente traiu Madara, entendeu? Pelos princípios dele, pelo lado mais egoísta dele também. Tipo, a visão dele, tipo, o lado que vê mais como Deus, outras coisas, trair ele mesmo, entendeu? E aí, tipo, criar a Kaguya. Aí tipo, seria tipo, caraca, mano, ele perder pra ele mesmo, basicamente. Ele se perder pra ele mesmo, naquela lógica, sei lá, tô inventando coisa aqui. E aí, tipo, invocaria a Kaguya. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Que seria o verdadeiro Deus, entendeu? Na visão do caso do lado dele que veria tudo ele como um Deus, vamos botar dessa maneira. E ele se fundisse a ela. Pô, usei isso negro, no caso. Então, eu acho que, sei lá, tipo, eu acho que seria menos pior do que como foi. Talvez. Posso estar viajando porque eu tô falando tudo de freestyle? Pode ser. não aparecem com a melancia na cabeça e falam: ei, eu sou um grande vilão. O Kishimoto vai lentamente revelando informações sobre eles. As ligações entre eles e os personagens principais da obra vão sendo encaixadas aos poucos. Então, depois de fato, a ação, quando ele começa a definitivamente se mexer e ser uma ameaça. No capítulo 280, quando o tio morre e nos é revelado um jutsu que troca vidas, coincidentemente ou não, o Tobi aparece aqui pela primeira vez. Mas o Obito já havia aparecido em uma capa do capítulo 36 e na história Kakashi Gaiden, que acontece entre Naruto clássico e Naruto Shippuden, no caso, entre a publicação dos mangás, tá?
Na verdade é um mangá só, mas entre essa pausa há essa história. É bem mais sutil que Kaguya. Porque Kishimoto já sabia da importância que Obito desempenharia na... Pois é, né, cara? Pois é, né? Se apresentasse ele sem alguns momentos, citações, coisas sutis, sutis assim, teria seria mais impactante pra aparição dela do que do jeito que foi. No caso, positivamente, né? Porque impacto teve, só que negativo. na série. O mesmo não acontece com a grande vilã final, mas acontece com todos os outros grandes vilões. No fim, eu acho que Kaguya ainda mantém os temas da obra, e tem cenas interessantes que são gastas em uma personagem que não é interessante. Por exemplo, a forma como ela se mostra imponente quando ela aparece. A história de Naruto acabar em um vilão diferente de Madara não me incomoda. Eu acho que esse seria justamente Nossa. o ponto. Me incomoda não saber nada sobre essa tal vilã até que Madara morra. Mas eu acho que é isso. Tchau. Não incomoda é muito forte. Para mim, me incomoda porque o desenvolvimento do clímax pra luta final foi o Madara. Aí do nada mudaram isso e ficou desfecho pra Kaguya e jogaram de lado a trama do Madara. Eles simplesmente jogaram de lado. Enfim, né? Ele já tinha concluído o objetivo dele, né? Bom, é isso, né, família? Belo vídeo aqui do Aizen. Concordei em pontos, discordei em outros. Acho que eu discordei mais em alguns pontos, né? Mas é assim, a vida é assim. Achei que ele ia defender bem mais ela, não vou mentir. Não vou mentir. Pensei que ele ia ser o. Como é que se fala? Advogado do diabo. Mas foi um bom vídeo, cara. Foi um bom vídeo. Ele falou algumas coisas aí e. Bom, brincadeiras à parte. Comenta o que vocês acharam, família. Comenta do que você acha da Kaguya. Você acha que foi bom ou ruim? Você acha que ela teve. No caso, a apresentação dela foi mais ou menos, foi boa ou ruim? Você não se importam igual o Aizen, não se importam tanto assim com a aparição da Kaguya? Ou se importam? Não sei, eu me importei quando assisti. Eu acho que eu me importo até hoje um pouco. Comenta o que vocês acham aqui embaixo. Comenta aí da minha opinião, da opinião do Aizen, enfim. Deixa o like, se inscreve para dar aquela fortalecida no canal. E muito obrigado quem assistiu até aqui. Desculpa, esqueci de avisar. Me segue na roxinha que eu faço minhas lives lá. Assistir esses vídeos em live e também assistindo as animes da temporada e comento com a galera. E sem muita enrolação, vou indo nessa. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. E fui!